Saudações. Então, hoje vamos dar continuidade a respeito das propriedades da derivada. Então, inicialmente vamos aqui falar a respeito da derivada, da soma e subtração. Então, pela propriedade, já usando os primeiros conceitos que vimos a respeito da derivada pela definição, usando a mesma forma. Então, temos em resumo a forma mais simples de fazer a derivada. Nesse caso, para a soma e subtração de uma derivada, podemos ter, por exemplo, x mais 7, tudo isso derivada. Então, qual será a sua derivada? A derivada disto é fazer a derivada do primeiro, que nesse caso é o x. Então, será a derivada do x mais a derivada do 7. E, nesse caso, também se repete quando se trata de subtração. Então, podemos já colocar mais ou menos, ou então mais ou menos, o que significa, se for adição ou subtração, tem a mesma propriedade. Então, isso traz a conclusão para a seguinte fórmula da derivada. Uma função g de x mais ou menos h de x, tudo isso derivado, a sua derivada será a separação delas, derivada de cada uma delas, que nesse caso será a derivada de g de x mais a derivada de h de x. Então, essa é a fórmula. Então, também aqui, aplicando o mesmo conceito da derivada pela definição, podemos ter um polinômio multiplicado por uma constante. Então, quando isso acontece, qual é a regra? Nós temos, por exemplo, 2 vezes x. Então, se quisermos fazer a derivada deste, teremos igual. Vamos isolar ou deixar a constante, que nesse caso é 2, e fazer a derivada do x. Então, essa é a regra. Então, como conclusão, ficamos com a regra que se temos uma certa constante k multiplicado por uma função g de x, isso será igual a constante vezes a derivada desta função g de x. Então, se for para fazermos a derivada de toda esta função. Então, agora, para podermos exercitar essas propriedades, podemos ver alguns exercícios aqui embaixo. Ok, temos o seguinte exercício que diz qual é a derivada de a linha A, f de x igual a 2x mais 1, a linha B, h de x igual a 7x menos 10 e a linha C, g de x igual a 5 vezes x ao cubo. Então, aplicando o que nós já vimos anteriormente, as propriedades, vamos resolver primeiro a linha A, o que teremos f de x derivada será igual. Então, temos aqui a derivada da soma. Então, temos o primeiro e o segundo. Então, se nós queremos fazer a derivada da soma, já vimos que é o mesmo que ter a derivada do primeiro, que nesse caso será 2x, derivada, mais a derivada de 1. f de x derivada será igual. Já vimos na aula anterior também que a derivada dessa função de um polinômio será, como x está elevado a 1, então desse, ficamos com 1 vezes 2, ainda permanece o 2, e vamos reduzir uma casa, que nesse caso será x elevado a 1 menos 1. Mas a derivada de uma constante já vimos que é igual a zero. Então, continuando aqui, ficamos com derivada de f de x será igual a 2x elevado a 1 menos 1. Aqui temos 1 menos 1 vai dar 0. Então, x elevado a 0 será igual a 1, pois sabemos que qualquer número ou qualquer variável elevado a 0 é igual a 1. Então, tudo isto mais o 0. Então, aqui o resultado fica 2 vezes 1 dá 2 mais 0, também 2. Então, esse é o resultado. Para a linha B, temos aqui a propriedade da subtração. Então, não difere com o que fizemos na linha A. Então, nesse caso, teremos h de x derivada será igual.
Então vamos fazer direto, como já vimos na linha A. Então aqui teremos 7, né, menos 0. Pois já sabemos que a derivada deste será 1 menos 1. Então vai dar 0 e permanece 1, então continua 7. Então h de x, derivada, será igual a 7 menos 0 dá 7. E na linha C vamos aplicar a regra da multiplicação de uma constante por um polinômio. Então vimos que o que vamos fazer é g de x será igual, mantemos a constante e fazemos a derivada do polinômio. Então dessa forma ficamos com g de x igual a 5 vezes. Então neste polinômio vamos descer o 3 e ficamos com 3 menos 1, logo dá 2. Então aqui g de x, derivada, será igual que 5 vezes 3 vai dar 15. Então 15x ao quadrado. E para finalizar a aula, temos aqui um trabalho para casa para vocês. Então resolve aí e na próxima aula vamos ver a resolução desse trabalho para casa. Então, por favor, não se esqueça de deixar aquele seu like. Então, valeu, até a próxima, se Deus permitir.